Olá, companheiras, companheiros do Grupo Espírita André Luiz. Com muita satisfação, nós nos reunimos mais uma vez a vocês para estudarmos mais um pouco desta doutrina abençoada que vem sendo o nosso ponto de sustentação, nosso ponto de apoio, o nosso porto seguro nestes dias tormentosos. Nós estamos muito felizes pela oportunidade de dialogar com vocês mais uma vez. Podemos chamar essa nossa interação de diálogo, sim. Temos estudado com alguns filósofos do campo da linguagem que, mesmo quando só uma pessoa está falando, se inicia um diálogo, se estabelece um diálogo entre aquele que fala e aquele que ouve, porque, de alguma maneira, haverá uma resposta às palavras que forem hoje aqui trazidas neste encontro. Palavras que poderão ser de concordância, de questionamento, de dúvida, de alguma maneira vocês vão respondendo às ideias que vão sendo aqui apresentadas. Estamos em diálogo também, porque as palavras que eu trago não são palavras minhas, são palavras que foram sendo recolhidas ao longo dos nossos estudos, da nossa experiência no movimento espírita, aprendendo e estudando a doutrina dos espíritos. Então, é com muita satisfação que nós iniciamos este diálogo com vocês. Ficou conosco a prerrogativa da escolha do tema. Então, decidimos trazer um tema que provoca muita curiosidade, um tema sobre o qual ainda há muito desconhecimento. Então, estamos aproveitando essa ocasião porque entendemos que a doutrina espírita, nessa modalidade virtual, está se expandindo para além das fronteiras dos ambientes materiais dos centros espíritas. Nós temos falado a irmãos que não têm vínculo religioso, que não têm uma relação já estabelecida com o espiritismo ou com o movimento espírita, que não frequentam casas espíritas, mas que estão tendo a oportunidade de um conhecimento maior da doutrina através das muitas palestras que estão sendo postadas, que estão sendo disponibilizadas agora nesse modo virtual de funcionamento dos grupos. Sempre houve, desde que a internet passou a ser utilizada em grande escala, sempre houve conteúdo espírita disponível. Mas como as casas fecharam, em sua maioria, as suas portas materiais, nós passamos a contar com esse recurso de uma forma frequente, uma forma rotineira, e isso vem fazendo com que muitos tenham buscado as casas espíritas nos seus ambientes virtuais, o que faz com que a gente alcance um público um pouco maior. Isso nos permite desfazer certas ideias que vão sendo construídas pela ignorância, às vezes por má fé, fora do movimento espírita. Este tema que nós apresentamos hoje, da influência dos espíritos em nossas vidas, ainda é revestido de um certo mistério, de muito temor, por vezes, e vem acompanhado por muitas dúvidas. Muitos companheiros têm dúvidas a respeito da ação dos espíritos nas nossas vidas. Kardec estudou bastante a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Ele se dedicou a esse estudo logo na primeira obra, na obra básica do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, e num capítulo que tem por nome a intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é o capítulo 9 da segunda parte da obra, ele vai estudar esse assunto de uma forma, podemos dizer, até aprofundada. Para uma primeira obra, uma obra de apresentação da doutrina, nós poderíamos afirmar que é uma obra bastante, que é um capítulo bastante aprofundado. Kardec estuda as manifestações dos espíritos, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos acontecimentos da vida de uma maneira geral, a sua ação nos fenômenos da natureza, a intervenção dos nossos protetores, os espíritos bons, porque, dada a nossa inferioridade moral, quando nós falamos da influência
dos espíritos no mundo corporal, em geral, nós pensamos nas más influências que os espíritos exercem, na ação dos maus espíritos, dos obsessores, como são chamados muitas vezes esses espíritos, nós, em geral, pensamos nesta ação, nessa intervenção dos espíritos. Mas nós nos esquecemos, muito frequentemente, de uma ação poderosa também dos bons espíritos. Esquecemos que há a presença de um espírito mais particularmente ligado a nós, que é o nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, que alguns chamam de anjo de guarda, anjo guardião, que tem por objetivo nos sugerir, nos encaminhar, nos orientar no caminho do bem. Todos esses assuntos foram estudados por Kardec. Nós escolhemos para hoje algumas perguntas para dar um panorama geral e que são perguntas que nos permitem também prestar alguns esclarecimentos, desfazer um pouco algumas ideias construídas em torno da relação dos espíritos conosco, encarnados, habitantes materiais, podemos dizer assim, do planeta Terra. Kardec começa perguntando ao mundo espiritual se os espíritos podem ver as coisas que nós fazemos. E os espíritos respondem que eles podem ver porque constantemente eles nos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Esta é a resposta à questão 456. Foi a formulação de Kardec. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, foi esta a resposta a que nós lemos, a que os espíritos apresentaram a Kardec. Já aqui nós temos alguns elementos para refletir aqui coletivamente, em conjunto. Primeiro, os espíritos afirmam a Kardec que constantemente eles nos rodeiam. Nós fazemos a imagem, muitas vezes, do mundo espiritual como um mundo à parte, como um mundo que está distante no espaço, um mundo que se encontra acima, ou, para alguns, abaixo da superfície da Terra e que está descolado das nossas vidas. Um mundo para onde nós vamos quando não estivermos mais habitando o corpo físico, quando nós desencarnarmos, quando nós abandonarmos esta vestimenta de carne que estamos ocupando provisoriamente. Mas nós precisamos começar a pensar no mundo espiritual não como um lugar no espaço. O mundo material é um mundo que está em outra dimensão e que ocupa o mesmo espaço que nós ocupamos. Nós estamos rodeados de espíritos, os espíritos permanecem ligados a nós, aqui também estão entre nós. Muitas vezes nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nos meios de transporte, nas ruas de maneira geral. O mundo dos espíritos é um mundo invisível, mas é um mundo coexistente, é um mundo que está onde estamos. E a nossa convivência com os espíritos é muito mais próxima e muito mais rotineira do que nós imaginamos. Nós, já nas palavras de Paulo de Tarso, somos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, conforme a carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, no versículo 1. Já aqui, Paulo nos convida a uma retidão na conduta, considerando que nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Essa ideia faz com que a gente já desmistifique um pouco a ideia do mundo espiritual como um mundo distante, um mundo apartado da nossa realidade. Também pode nos chamar a atenção aqui na resposta o fato de o espírito que respondeu à pergunta dizer que, embora os espíritos possam ver o que nós fazemos, eles só veem aquilo que lhes chamam a atenção. Isso não é muito difícil de a gente compreender, porque isso também acontece conosco na nossa vida cotidiana. Quando nós nos deslocamos, por exemplo, de um lugar para o outro, durante o nosso trajeto, nós não observamos tudo o que existe na paisagem. Nós também temos um olhar seletivo. Nós vamos destacando aspectos que nos chamam mais atenção, que mais nos impressionam, que mais caminham ao encontro dos nossos interesses.
De tal maneira que, às vezes, num trajeto que nós vamos fazendo cotidianamente, um dia nós nos damos conta de um elemento da paisagem que já estava ali desde as nossas primeiras passagens pelo lugar e do qual nós nunca tínhamos nos apercebido. Nós vamos nos dar conta de que aquela casa está ali, de que aquela loja existe naquele local, num dado momento. Então, o nosso olhar para a paisagem também é um olhar seletivo. E quem são os espíritos? Os espíritos são as almas daqueles que estavam encarnados. Eles não são seres outros, diferentes de nós. Os espíritos somos nós quando não estamos ocupando uma veste corporal, quando não estamos encarnados. Assim somos nós também no mundo espiritual. Nem tudo que está na paisagem nos chama a atenção. Nós vamos aprendendo com o mundo espiritual que não são todos os espíritos que permanecem nesse cotidiano da vida terrena. Em geral, os espíritos que permanecem em circulação, habitando ainda aqui em torno de nós, são aqueles que estão muito ligados ainda à vida nos mundos materiais. Muitos deixam o corpo material, mas permanecem vinculados pelo pensamento à vida que tiveram aqui na Terra, quando encarnados. Então, eles permanecem nos seus ambientes de circulação habituais. Também acontece que espíritos que não estejam tão ligados à vida material se façam presentes entre nós para agir em nosso socorro, trabalhando no bem, atuando na terra em nome de Jesus. Kardec também pergunta se os espíritos, de alguma maneira, podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos. E a resposta é um pouco desconcertante para nós, porque nós achamos que, pelo menos na esfera do nosso pensamento, nós temos uma privacidade. Ali é um lugar indevassável. E os espíritos dizem que não, que muitas vezes os espíritos conhecem até aquilo que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Esta afirmativa nós podemos encontrar na resposta à pergunta 457. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim respondeu este espírito a Kardec. Eles sabem, às vezes, aquilo que nós não sabemos, que existe oculto em nós. Nós sabemos hoje, com o desenvolvimento das diferentes teorias da psicologia, que a nossa vida mental está para muito além dessa zona do consciente, daquilo que nós sabemos sobre nós mesmos, daquilo que vem à tona na esfera da nossa consciência. Não poucas vezes a nossa vida mental é comparada a um iceberg. Aquilo que está na nossa consciência, aquilo que nós sabemos, está nessa pontinha aí do iceberg, aquilo que é visível, aquilo que aparece na superfície. No entanto, para baixo da linha do mar, do horizonte, no fundo do mar, nós temos um volume de iceberg que é muito maior do que aquilo que a gente pode ver. Assim é a nossa atividade mental, a nossa casa mental. Nós temos um mundo enorme desconhecido. É o nosso inconsciente, é a zona inconsciente. É aquilo que existe em nós, mas que não está acessível pela nossa consciência de uma forma imediata, direta, mas que determina as nossas ações, os nossos comportamentos, que faz com que a gente faça determinadas escolhas e que atua permanentemente orientando as nossas ações, orientando os nossos pensamentos. E os espíritos, muitas vezes, têm acesso a esses conteúdos que estão escondidos de nós mesmos, podemos dizer assim. Aqueles que nós gostaríamos que permanecessem ocultos. Esses espíritos, muitas vezes, podem ver. E Kardec pergunta, então, se, além de ter acesso aos nossos pensamentos íntimos, além de poderem ver
os nossos pensamentos, saber o que nós estamos sentindo, se os espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e os nossos atos. Esta pergunta é bastante conhecida por quem estuda o Espiritismo, é a de número 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem de uma forma que pode ser assustadora até. Eles influem muito mais do que nós imaginamos. Disseram os espíritos a Kardec que eles influem de tal modo que ordinariamente, frequentemente, na nossa vida costumeira, são eles que nos dirigem. Pensemos na força dessas palavras. Muitas vezes nós achamos que estamos agindo pelas nossas próprias motivações, mas nossas ações estão sendo dirigidas por outras forças que nós não conhecemos e de que não temos consciência no momento dos nossos atos. E Kardec, então, pergunta aos espíritos, um pouco à frente, neste capítulo, já na questão 464, como é que nós podemos distinguir se o pensamento que nos é sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito. E a resposta não podia ser outra. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. A criatura humana é dotada de livre-arbítrio, de liberdade de consciência. É por isso que a maioria de nós não pode ver esses espíritos e esses pensamentos vão nos sendo sugeridos por bons e por maus espíritos para que nós tenhamos a capacidade de escolher a que pensamento nós vamos nos alinhar e a que forças nós vamos obedecer, vamos responder assim. Há uma imagem nos desenhos animados, eram muito frequentes nos desenhos antigos, são mais raras nos desenhos atuais, mas muitos já tivemos oportunidade de ver, a imagem de um anjinho e de um diabinho que aparecem alternadamente quando um personagem está em dúvida sobre o que ele deve fazer, ele está tentado a tomar uma atitude que não parece a sua consciência muito correta, e então disputam duas forças em ação. O comando da vida mental do indivíduo, vamos chamar assim, a figura do anjinho e a figura do diabinho. Cabe à criatura o acolhimento desses pensamentos, de um ou de outro, né? Do anjinho ou do diabinho. Por que nós estamos pondo assim, entre aspas, com os gestos? Porque, segundo os espíritos, para a doutrina dos espíritos, não existe nenhum ser devotado eternamente ao mal. Aqueles que são chamados espíritos maus são almas provisoriamente ligadas a ações, a pensamentos que são contrários à lei do amor, à lei divina. São aqueles corações que ainda não se identificaram com o Pai, com as leis soberanas de justiça, de bondade, e que estão provisoriamente afastados do bem. Mas todos os espíritos, em algum momento, se encontrarão com o Pai. Esse encontro vai se dando no íntimo da criatura, através das suas experiências que se renovam por várias encarnações, habitando vários corpos em diferentes posições. Em algum momento, a criatura sente necessidade do encontro com o seu Criador. Então, quando nós chamamos espíritos maus, para usar uma expressão que é recorrente, compreensível no nosso mundo e que aparece na literatura espírita, aparece na codificação kardeciana, nós vamos sempre usar essa expressão contextualizando no corpo doutrinário espírita de uma maneira geral. São espíritos que provisoriamente estão digamos assim, neste estado em que as suas potencialidades para o bem ainda não estão desenvolvidas, não estão avançadas, mas que, em determinado momento,
haverá uma mudança de conduta na criatura, motivada muitas vezes pelo sofrimento, que vai reorientá-lo e vai reorientá-la, reorientar a criatura e fazê-la voltar como filho pródigo à casa do pai. Kardec faz uma pergunta interessante, a questão 466 traz uma questão que pode estar passando pela mente de várias pessoas agora. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Se Deus tem por objetivo, ao criar as suas leis, que as criaturas caminhem progressivamente para a perfeição moral, por que nós não sofremos só a influência dos bons espíritos nos orientando para o caminho do bem, vamos chamar assim? Os espíritos responderam a Kardec que os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, dizem os espíritos, tens que progredir na ciência do infinito, daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Vejamos então, a resposta prossegue, ela é um pouco longa, nós não vamos nos demorar na leitura. Nós recebemos essas orientações, mas é preciso que o bem se desenvolva tão genuinamente, tão verdadeiramente em nós, que nós não experimentemos as chamadas tentações mais. Por quê? Nós pensamos nas tentações como agentes de fora para dentro. Situações que nós vivemos, influências que nós recebemos, que nos fazem cometer enganos. Mas vamos aprendendo com os espíritos que as tentações residem em nós. Nós nos sentimos tentados em determinadas situações a adotar certas condutas que são perniciosas para nós, para os outros, que são tóxicas para nós, para os outros, por impulsos e motivações que são nossas. E na medida em que nós vamos consolidando as nossas virtudes, que nós vamos avançando no nosso processo de desenvolvimento espiritual, essas situações não oferecem mais para nós nenhuma tentação. Nós precisamos vencer esses obstáculos e é no contato com as situações mais tentadoras, vamos chamar assim, é que nós vamos consolidando a nossa fé, vamos edificando uma conduta mais sólida e mais consistente no bem. Aqui nós vamos encontrar uma resposta, na continuidade da resposta, um ponto fundamental apresentado pelos espíritos. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Ou seja, nós não somos escolhidos casualmente pelos espíritos e vamos ser, então, telementados e vamos fazer alguma coisa que nós não queiramos fazer. Se os espíritos maus ainda exercem sobre nós uma influência, é porque ainda há em nós conteúdos na nossa emoção, nos nossos pensamentos, que fazem com que nós acolhamos essas ideias. Eu vou usar aqui uma comparação que talvez possa nos ajudar a compreender bem esse pensamento. Nós trabalhamos durante 33 anos com crianças em escola. Nós, no momento, né, já estamos aposentada, mas durante todo esse tempo de profissão, em muitas ocasiões, nós precisamos conversar com familiares a respeito do comportamento das crianças, comportamentos, por vezes, que precisavam de alguma orientação ou de algum atendimento, porque compreendíamos que, de alguma maneira, esse comportamento da criança, que não era o esperado, que era um comportamento que provocava prejuízo para elas, para os seus colegas, crianças que revelavam grande agressividade, era uma expressão de uma necessidade que estava sendo expressa por aquela criança. De alguma maneira, ela precisava ser olhada mais particularmente, mais bem atendida nas suas necessidades, porque esse comportamento ou esses comportamentos indicavam que aquela criança não estava bem, que ela não estava serena, tranquila.
Então, as famílias eram chamadas para uma conversa. E muitas vezes nós ouvimos de famílias a explicação de que o meu filho ou a minha filha, essa criança é ótima, ele tem um coração ótimo, mas ela não anda em boas companhias. Ela se deixa levar pelos colegas, ela está andando com um pessoal, ou meu filho está andando com uma turma que não é bacana. Então, ele está fazendo coisas que ele não faria. Ele só está fazendo essas coisas por influência dos outros. E nós buscávamos avançar um pouco na compreensão desses familiares, fazendo com que refletissem por que razão, numa turma de tantas crianças, o seu filho ou a sua filha buscavam a companhia justamente desse pessoal que a família achava que não era bacana, as chamadas más companhias. O problema está sempre com os filhos dos outros. Os filhos dos outros não são bons o bastante. Porque aquela criança escolhia num grupo, um grupo tão heterogêneo, com características tão diferenciadas, a companhia justamente desses chamados maus elementos. Às vezes as famílias usavam essa expressão, estão andando com os maus elementos. Então, há leis de afinidades que fazem com que nós nos aproximemos daquelas criaturas que têm uma certa identidade de gostos, de tendências, de interesses. Quando nós acolhemos pensamentos que nos induzem a uma prática que fere a nossa ética, os princípios da nossa consciência, isso quer dizer que há em nós impulsos que nos fazem sintonizar com esses espíritos, acolher essas ideias, porque nós também recebemos as boas intuições, nós também recebemos aquela influência benéfica que tem por objetivo nos promover espiritualmente. Então, por que, ao ouvir uma sugestão boa e uma sugestão que não é digna, nós acolhemos a segunda e não a primeira? É porque ainda existem em nós muitas motivações que nos sintonizam com esses pensamentos, que nos fazem acolher essas ideias e praticar determinadas ações. Há uma pergunta muito importante, que é a pergunta 469, em que Kardec quer saber por que meio nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. Então, como é que nós podemos fazer aí uma triagem de modo a acolher sempre as boas influências? Os espíritos responderam: praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Então, aqui temos uma dica fundamental. É na prática do bem e na confiança em Deus que nós vamos encontrar elementos que possam garantir que essa influência dos maus espíritos encontre em nós cada vez menos lugar, que nós sejamos cada vez menos suscetíveis a essa ação sobre nós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia a vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Na dúvida, nós vamos analisar como o espírito que está respondendo a essa sequência de perguntas, como ele disse um pouco antes, como nós vimos aqui, nós vamos sempre analisar o caso. Nós vamos, então, analisar o conteúdo daquilo que nos é sugerido. Se a sugestão vai ao encontro ou de encontro aos princípios que foram enunciados por Jesus no mandamento maior: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós, muitas vezes, tenderemos a acolher essas sugestões, as dos espíritos inferiores, porque somos também espíritos inferiores. Então, convivemos no nosso mundo íntimo com emoções muito perturbadoras, emoções da raiva, do desejo de vingança,
da tristeza, muitas vezes, de um sentimento de revolta, com alterações de humor que nos fazem sentir irritação diante de certos estímulos externos, de situações mobilizadoras. Há um mundo impetuoso ainda em nós. E é no autoconhecimento que nós vamos aprendendo não a reprimir, não a conter esses impulsos, porque é natural que essas emoções ainda tenham espaço na nossa casa mental, no nosso campo emocional, mas nós vamos aprendendo a manejá-las. E nós temos um instrumento muito valioso que é a razão. É o ato da reflexão. Neste momento, usando de um recurso ainda mais potente, o da oração. Quando, como vimos aqui, nessa resposta, questão 469, praticando bem e pondo em Deus toda a nossa confiança, nós poderemos encontrar elementos que fortaleçam aquilo que nós temos de melhor, que nos tornem cada vez mais bem-sucedidos nessa tarefa do nosso crescimento espiritual, aprendendo no autoconhecimento, a encontrar recursos que nos ajudem a crescer espiritualmente, sem estarmos assim tão comprometidos com esse nosso lado ainda sombrio, esse lado sombrio que todos ainda trazemos como espíritos inferiores que estamos aqui lutando na Terra para avançarmos espiritualmente. Nós destacamos também a pergunta 471, porque compreendemos que neste momento em que estamos vivendo, ela pode se tornar muito importante. Kardec perguntou assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Ou seja, se nós vamos experimentando uma sensação de angústia, de ansiedade que a gente não pode definir muito bem, ou de uma insatisfação íntima, e a gente não sabe bem a causa disso, a gente deve atribuir esses estados a um problema no nosso organismo físico, é uma origem física, hormonal, é uma variação hormonal, é alguma coisa que está acontecendo no nosso corpo físico que promove esses estados? E os espíritos responderam: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com elas tivestes durante o sono. Vale, então, pensar que, se nós não temos uma causa conhecida para essas alterações no nosso estado interior, nós deveremos cogitar a possibilidade de uma interferência que venha de fora, tentando acionar conteúdos perturbadores em nós. Este é o momento de redobrar a nossa atenção, reforçar as nossas barreiras de proteção por meio da prece, por meio de uma ação efetiva no bem. Há um pouco adiante, um estudo que Kardec faz da influência dos espíritos, não só em nós, mas nos acontecimentos da vida, de uma maneira geral, nas situações da vida. Os espíritos podem exercer alguma influência nesses acontecimentos? Os espíritos dizem, 525 é o número da pergunta em que poderemos encontrar a resposta. Certamente, pois que vos aconselho. Mas Kardec avança na pergunta, num subitem aqui, que ele apresenta no item A, para se fazer melhor compreender. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que nos sugerem, isto é, eles têm ação direta sobre os acontecimentos, sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, de fato, os espíritos podem agir criando situações, como vamos ver numa pergunta mais à frente, a 530, criando pequenos embaraços, situações difíceis, pequenos transtornos na nossa vida cotidiana,
fazendo com que a nossa existência fique mais acidentada, em que a gente tenha mais tropeços. Kardec ainda traduz assim: serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Os espíritos responderam: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. É interessante a gente pensar que a tradição dos povos representa esses espíritos e certas figuras mitológicas. Nós temos aqui no Brasil, no nosso folclore, a figura do Saci Pererê, que é esse menino levado, esse moleque levado, que apronta, que cria embaraços no cotidiano, que derruba panela. Às vezes aqui em casa eu brinco, é a hora do saci. É aquele momento em que tudo está calmo, mas num momento toca a campainha, toca o telefone, acontece alguma coisa, cai alguma coisa no chão. Eu costumo brincar aqui em casa, e passou o saci. A nossa tradição traz essas marcas da presença de espíritos que são mais levianos e zombeteiros, como está aqui na pergunta, do que maus. O Saci é menos malvado do que um espírito brincalhão, perturbador. Claro, sempre com consequências que são negativas, com ações que não deixam de ter um caráter malévolo, mas é mais por leviandade, é mais para se divertirem do que para nos proporcionar o mal. Mas é interessante que, na sequência da resposta, nós vamos encontrar: cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Então, precisamos ter perseverança, paciência, quando as ocorrências forem desagradáveis, quando o fluxo dos acontecimentos não se der conforme nós esperamos. Joana de Ângeles, numa mensagem chamada A Tragédia do Ressentimento, pede que nós não transformemos incidentes de pequena monta em tragédias. Às vezes, nós supervalorizamos ocorrências simples da vida. Nós saímos para cumprir um planejamento, as coisas não se deram conforme nós esperávamos, houve um problema no meio de transporte, nós ficamos sem a condução naquele momento, o carro apresentou um defeito. São ocorrências comuns da vida na Terra, que nós deveremos aprender a lidar com essas situações como típicas da nossa vida, sem criar maiores dificuldades com as reclamações, as queixas, colocando aquilo numa lente de aumento. Quando nós chegamos em casa, nós vitalizamos esses acontecimentos, revivemos, contando uma vez, duas vezes, três vezes, coisas que deveriam ser consideradas naturais, típicas num mundo como o nosso. Kardec pergunta se esses espíritos que criam situações mais complicadas para nós agem motivados por uma animosidade pessoal, ou seja, a questão deles é conosco particularmente, ou se assim eles procedem sem um motivo determinado. Os espíritos disseram que isso pode acontecer de um ou de outro jeito. Às vezes são adversários nossos antigos, alguns adquiridos nesta própria existência, que já partiram para o mundo espiritual, outros que são conhecidos de outras vidas, que não nos perdoaram pelos males que nós praticamos. Há sobre essa questão muita dúvida também, porque as casas espíritas apresentam uma terapêutica mais bem definida para o tratamento dessas questões, para esses processos de influenciação. Esses espíritos que atuam de uma forma mais persistente são os chamados obsessores. Quando se caracteriza a obsessão, segundo Allan Kardec? Quando essa que seria uma influência ocasional, momentânea, passageira, se torna persistente, ganha uma certa tenacidade, o espírito se demora mais na sua ação. Essa ligação não é momentânea, breve, ela vai se estendendo, vai se tornando persistente. Aí sim se caracterizaria um processo obsessivo. E
A doutrina espírita, de uma forma muito diferente do que fazem outros segmentos religiosos, olha para esse fenômeno com a sua complexidade. A casa espírita não se preocupa tão somente com o encarnado que está sofrendo essa ação. Ela cuida também desse ser espiritual, porque compreende que se ele perturba, é porque ele está perturbado. Ele só age contra os outros porque não está bem consigo. Porque ele é tão filho de Deus quanto aquele que busca a casa espírita pedindo socorro. Então, no conjunto das terapêuticas e dos recursos que a casa espírita tem a oferecer, o trabalho de desobsessão é um trabalho dirigido ao desencarnado. Seria um atendimento fraterno ao desencarnado. Porque a terapia para o encarnado será dada através dos passes, através das preces, através da água magnetizada, mas, sobretudo, pela iluminação, pelo esclarecimento do encarnado, para que ele compreenda que nele está o link para essa conexão. Por alguma razão, essa consciência se ligou, se imantou à consciência perturbadora. Se a origem não é atual, se não está na conduta atual do indivíduo, um motivo, a origem desta ligação, o plug, como alguns chamam no movimento espírita, é porque no passado nós demos ensejo para que isso agora acontecesse. São os nossos adversários que nos buscam para a reparação nossa. Esse não é o objetivo deles. Eles não nos buscam para nós repararmos as nossas faltas. Eles nos buscam motivados pela vingança. Mas como a lei divina é perfeita, é nesses processos que a alma também resgata o seu passado delituoso, tendo a oportunidade de crescer espiritualmente de modo a sair daquela faixa de pensamentos, a sair daquela sintonia, a desconectar o plug, a desfazer a conexão que se estabelece mente a mente. Através de uma prática no bem, faz parte do tratamento do processo desobsessivo a prática da caridade, mas não é nesse sentido de a criatura se comprometer por um tempo em fazer uma doação ou de doar parte do seu tempo oferecendo a alguém, mas de uma ação consciente, cada vez mais consistente de doação de si mesmo para o próximo. É esse gesto material, muitas vezes, que vem acompanhado da sua afetividade, do seu desejo de fazer bem ao próximo. É a alegria experimentada pelo bem que se faz ao outro. Essa é a terapia mais efetiva para os processos desobsessivos, como nós vimos na pergunta que lemos anteriormente. Qual é o meio que nós temos de nos prevenir, de acolher os bons espíritos e nos desvincularmos desses espíritos chamados maus espíritos, praticando o bem e confiando em Deus. Pela prática da oração, da prece, por uma ação continuada que tenha em vista a nossa mudança de comportamento, nós vamos nos desidentificando com essas individualidades desencarnadas. Nós vamos saindo do seu campo de atuação, eles vão deixando de ter acesso a nós quando nós vamos migrando de faixa vibratória. Então, é preciso pensar se o nosso comportamento atual motiva, dá oportunidade, favorece a ação desses espíritos sobre nós e reorientar as nossas vidas, porque muitas vezes nós depositamos nesses espíritos a responsabilidade por aquilo que acontece conosco
quando, em verdade, é o nosso próprio comportamento que vem gerando dificuldades para nós. Nem tudo que acontece nas nossas vidas de negativo tem o dedinho, vamos dizer assim, do mundo espiritual inferior. Às vezes a criatura está vivendo bem, afastada da religião, vivendo bem dentro da sua concepção, ou seja, vivendo com conforto material, sem encontrar muitas dificuldades na saúde, mas a sua vida começa a apresentar algumas dificuldades. E aí a criatura diz: não, não é possível, tem alguma coisa acontecendo comigo. Por vezes, o próprio espírita sugere a alguém conhecido: então é melhor você ir ao centro, tomar um passe, como se o passe fosse um ato mágico que livra a criatura de todos os vales. O passe é uma ação magnética, energética, para ajudar a criatura no seu processo de reequilíbrio, harmonizando as suas forças psíquicas, harmonizando as suas forças psicofísicas, trazendo um bem-estar mental, um equilíbrio mental e um equilíbrio físico, na medida em que a criatura vai se reeducando, vai se transformando. Então, não adianta a gente ter uma determinada conduta durante uma semana e dedicar um dia para ir ao centro, tomar o nosso passe, porque agora pronto, nós já estamos limpos e podemos voltar à nossa vida e fazer tudo de novo. É um atavismo que nós trazemos de outras práticas religiosas, nas quais nós não precisávamos nos comprometer em termos de mudança de comportamento, que bastava depois um ato de confissão e que nós pudéssemos comungar e, na sequência, voltar às nossas vidas, porque nós já somos pecadores mesmos, então nós vamos continuar numa vida em pecado, depois nós vamos pagando as penitências e assim nós vamos vivendo. A doutrina espírita nos pede uma mudança de comportamento, um compromisso ético-moral. Isso faz toda a diferença para o nosso modo de viver aqui na Terra. Isso faz com que nós nos responsabilizemos pelas nossas vidas. Há muitos casos na literatura espírita que nos fazem pensar muito nessa relação entre o chamado obsessor e o chamado obsidiado. Nós que temos a oportunidade de participar de reuniões, de diálogos com o mundo espiritual, vemos que aquela pessoa que busca muitas vezes a casa espírita pedindo socorro, que aparece como uma vítima do mundo espiritual, traz em si ainda muitos padrões de comportamento que a conectam àquela criatura desencarnada. E quando ouvimos o depoimento, o relato do desencarnado, nós compreendemos que é sempre preciso repensar essa relação entre vítima e algoz, ou algoz como preferem, né, aqueles que têm apreço pela norma. Então, nessa relação entre algoz e vítima, quem é quem ali? Porque aquele que hoje aparece como vítima, muitas vezes foi o responsável pelo início do processo de ligação mental com o outro pelo mal que a ele fez. Então, a nossa mudança de comportamento é fundamental se desejamos nos colocar a salvo desses processos mais demorados de perturbação espiritual. Nós, pensemos bem, é importante nós nos lembrarmos disso, dificilmente ficaremos a salvo de qualquer tentativa de influência. Lembremos a passagem do Evangelho da tentação de Jesus no deserto. Nós temos ali um símbolo do que acontece com os seres humanos quando estão na Terra. Aquela imagem de que Jesus foi tentado várias vezes nos faz pensar que se ele, espírito puro, viveu aquelas situações,
nós também haveremos de viver. O assédio do mal sempre haverá. No entanto, o espírito firme resiste a essas influências exteriores. Jesus não seria tentado diretamente por aqueles espíritos, não fosse para nos deixar esta lição de que todos estamos suscetíveis a essa tentativa de interferência dos espíritos inferiores, mas que nós poderemos resistir se mantivermos a fidelidade ao Pai. Caminhando assim para o nosso desfecho, nós gostaríamos de compartilhar com vocês um texto chamado Influenciações Espirituais Sutis. É uma mensagem do espírito André Luiz, trazida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Estude e Viva. Nós não vamos fazer uma leitura da mensagem, ela se encontra disponível na rede, na internet. Basta que nós coloquemos nos sites de busca o título e que nós poderemos fazer uma leitura mais cuidadosa. Nós vamos trazer apenas as ideias centrais, fundamentais, apresentadas por André Luiz, mentor desta casa, que tomamos emprestado para também nos orientar na nossa vida cotidiana. A obra de André Luiz tem sido uma referência muito importante para aqueles que abraçamos a doutrina dos espíritos. E o início da mensagem se assemelha à resposta que os espíritos deram à pergunta de Kardec sobre esses estados estranhos que vão chegando a nós, das angústias, das ansiedades, e todos temos, de alguma maneira, experimentado estados alterados no nosso mundo emocional, nesse momento em que nós estamos vivendo. Por isso, essa mensagem pode nos ajudar a ter um maior discernimento e a nos dar alguns parâmetros de ação para não mergulharmos nesta atmosfera sombria que anda circulando aí, essa atmosfera espiritual, psíquica que anda em nosso entorno. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, ele não afirma que seja, mas ele pede para a gente aventar essa possibilidade. Seja claro consigo, ou seja, vamos fazer uma análise honesta, verdadeira, sem subterfúgios. A nossa mente é muito sofisticada, ela cria muitos subterfúgios para justificar certos comportamentos nossos. Então, ele pede que a gente seja claro com a gente mesmo, para auxiliar os mentores espirituais a socorrer a você, diz André Luiz. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Então, isso também deve se aplicar àqueles que estão ligados às casas espíritas na condição de trabalhadores. O trabalhador espírita, o passista, aquele que está acostumado a participar da casa na condição de quem oferece socorro ou de quem é instrumento do alto para oferecer socorro, também deve ser capaz de perceber as suas fragilidades e o momento em que o necessitado de socorro é ele. Nós precisamos reconhecer que há momentos em que nós precisaremos nos utilizar desses recursos da casa em nosso objetivo. E aí ele tem uma lista de sintomas, vamos chamar assim, para usarmos como critério de análise. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, ou seja, uma influenciação espiritual sutil, incluem-se, e aqui nós temos vários critérios. Dificuldade de concentrar as ideias em motivos otimistas. A gente tenta pensar no bem, o pensamento volta para uma negatividade, para um derrotismo. Ausência de ambiente íntimo para elevar os pensamentos em oração ou se concentrar em leituras edificantes.
a gente começa a ler um livro, aí dá vontade de ir para o celular, que é agora um grande distrator, porque muitas vezes a gente vai ao celular para buscar uma palestra, vai ao celular para ler uma boa página, mas a gente também vai ao celular e perde um tempo enorme nas redes sociais, lendo conteúdos que mais nos intoxicam a mente, vendo notícias, lendo notícias, ouvindo notícias que vão aturdindo a nossa mente. Então, é um momento de reflexão, porque nós estamos com essa ausência de ambiente íntimo para elevar os pensamentos. A gente não sente vontade de se concentrar naquilo que é bom. Uma indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente, pressentimento de desastre imediato, a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, sem que a gente tenha indicadores claros de que isso vá se dar. Aborrecimentos e manifestos, aquela coisa que dá uma irritação surda, que a gente não sabe bem, de repente a gente fica irritado e de repente a gente começa a tratar mal as pessoas. Pessimismos que vão nos dando o olhar para o futuro, que é um olhar de desesperança, um olhar que nos faz achar que as coisas não têm jeito, muitas queixas, exageros de sensibilidade. Tudo a gente fica chateado, tudo a gente fica aborrecido, tudo a gente acha que foi para a gente, tudo que o outro faz foi para nos atingir. Aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada das atitudes dos outros, das falas das pessoas. No fundo, a gente sabe que não foi bem assim, mas a gente deturpa certos conteúdos. Hiperemotividade, que vai fazendo com que tudo a gente tenha vontade de chorar, por qualquer coisa a gente destempere. E adiante, uma certa teimosia, ele diz aqui, em aceitar para nós mesmos que haja um processo de influenciação espiritual conosco. Então, a gente nega essa possibilidade. Não, eu sou médium, eu trabalho na casa, isso não acontece comigo, eu sou forte, né? Isso só acontece com os outros. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, ele explica aqui que, por vezes, é mais fácil você combater uma obsessão clássica. É aquela situação que todo mundo percebe que tem alguma coisa de errado, em que a própria pessoa percebe que tem alguma coisa de errado com ela. Porque quando a gente identifica o fenômeno, a gente parte para o tratamento, para a busca de socorro, para ajuda. Mas quando o processo é assim muito sutil, muito delicado, esses conteúdos vêm como se eles fossem nossos. Nós não sentimos esses conteúdos de fora para dentro. É como se essas emoções fossem realmente nossas. Então, fica difícil identificar essas presenças e, portanto, mais difícil a busca do socorro, da ajuda, né? O espírito, por vezes, está ele próprio inconsciente. Ele se aproxima de nós por uma sintonia vibratória, principalmente quando experimentamos a condição mediúnica. Então, há uma certa aproximação, mas ele próprio não tem consciência do que está acontecendo ali. Então, nem ele mesmo identifica o processo, fica também difícil de a gente perceber. E há aqui uma reflexão muito interessante. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio obsessões de quase obsidiados. Essa expressão é muito interessante, não é? Meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Essas sutis são muito mais frequentes do que as grandes obsessões. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Pergunta André Luiz.
Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. São palavras de esclarecimento, de iluminação, que nos oferecem recursos para vencer as nossas próprias dificuldades. A doutrina espírita tem essa característica. Ela é uma doutrina consoladora, ela oferece elementos para a nossa pacificação íntima, mas ela instrui, porque quando nós ficamos só no âmbito do consolo, nós vamos mantendo aquelas condições que geram o nosso sofrimento. Pela iluminação da nossa consciência, nós vamos nos libertando dessas amarras que provocam as situações de sofrimento. Então, é só pela nossa iluminação, pela nossa consciência desperta, que nós haveremos de vencer as nossas dificuldades de uma forma cada vez mais sólida. Mas vamos lembrar que, como nós estamos num planeta inferior, somos seres inferiores, portanto, suscetíveis de sofrer esses processos, todos nós, sem que isso constitua uma fragilidade excepcional da nossa parte. Para muita gente, é como se a gente fosse muito fraco, cedendo a esses impulsos. Não, é natural que cedamos a essas perturbações. Por isso, precisamos estar muito atentos, precisamos vigiar, no sentido de prestar bastante atenção àquilo que acontece conosco, voltar o foco para o nosso mundo íntimo, mapeando os nossos pensamentos, mapeando as nossas emoções, fazendo essa análise muito honesta e pedindo socorro, pedindo ajuda, se for o caso. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez foi muito bom estar junto a vocês. Quando nós vamos dialogando, também nós vamos tendo a oportunidade de refletir sobre a excelência do ensino espírita, encontrando elementos que nos ajudem a vencer as dificuldades que enfrentamos na Terra, acentuadas neste momento, mas estamos cada vez com mais esperança. Conforme o processo de vacinação vai se ampliando, nós vamos aumentando a nossa expectativa de que, num tempo muito breve, nós poderemos estar reunidos na casa de André Luiz para os nossos encontros presenciais. Desejo muito sinceramente que vocês se encontrem com coragem para o enfrentamento das suas lutas. Um abraço muito especial aos que estão enfermos, aos convalescentes, que não percam a esperança de dias melhores. Todas as experiências difíceis passam, as nossas dores também vão passar. De uma forma, de outra forma, nem sempre da maneira que a gente espera, mas sempre da melhor maneira que é possível a cada momento. Porque do alto jorram energias poderosas, luminosas em nosso benefício, que nós coloquemos a nossa mente nessa faixa de pensamentos superiores para que possamos recolher abundantemente esses recursos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, renove a nossa disposição para o bem, abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, aos nossos amigos, a humanidade inteira, nossa irmã no Pai Maior. Até um próximo encontro. Muito obrigada pela atenção de vocês.